E aí, beleza? O pastor Jeremias Pereira disse que os presbiterianos falam graça e paz, os assembleianos falam a paz do Senhor e os batistas falam, e aí, beleza? Eu acho que ele não está muito errado não, né? A gente não tem muita cerimônia não. Boa noite, tudo bem? E aí, beleza? Queridos, Deus seja louvado por esse tempo que estamos juntos, que estaremos juntos. Vocês já estão aqui desde mais cedo, alguns desde quinta-feira, eu sei. E quero agradecer e louvar a Deus pela vida dos irmãos. Irmãos, talvez não saibam, mas essa igreja cooperou muito na minha trajetória, na minha jornada aí missionária. Já fiz alguns cursos, às vezes vinha lá de Unaí fazer curso de pregação expositiva, entre outros, lá na QNA, lá na Central. E os irmãos participaram aí, entre outros, né? Como hoje em seminários, encontros, cafés que os irmãos continuam promovendo e têm abençoado a mim, a este campo, e Deus seja louvado pela vida do pastor Mateus, irmã Glaucilene, todos os coordenadores, irmão Mauro, Henrique, não é da oficina não, mas é gente boa, né? E que bom estarmos juntos nesses dias, a gente vai poder estreitar laços e nos conhecermos um pouco mais. Abra sua Bíblia, nós vamos ter uma jornada, assim, uma moradia nesses dias em Tiago. Então, abra sua Bíblia em Tiago, todos os sermões serão em Tiago. São 5 capítulos, serão 6 mensagens. Então, nós vamos morar em Tiago nesses dias, fazendo a exposição da maioria, né, das perícopes ou das ênfases que esse livro nos traz. Porque é um livro que fala de fé. Tiago era um homem de fé. Paulo disse lá em Gálatas 2 que Tiago, esse Tiago, irmão de Jesus, ele era o pilar da igreja de Jerusalém. Pensa na substância. Pilar da igreja. Paulo chamou Paulo, maior bandeirante, missionário de todos os tempos, chamou Tiago de o pilar da igreja. Se você abrir João capítulo 7, você vai ver que Tiago, mesmo sendo irmão de Jesus, nem sequer cria em Jesus. E ele vai caminhando, conhece a Jesus, provavelmente vai estar lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, e a sua vida, a partir do momento que é cheio de fé, ele vai passar a dar evidências dessa fé, que inclusive é uma das máximas aqui da carta de Tiago, né? Que a fé sem obras é morta. É sobre isso que a gente quer conversar aqui nesses dias e refletir com os irmãos. Antes disso, se puderem, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos aí. A Ti, Senhor, seja a honra e a glória. A Ti seja o louvor, o poder, o domínio, a força e a majestade pelos séculos dos séculos. Nós Te louvamos pela Sua palavra. A Sua palavra é a verdade e é por ela que somos santificados. Te louvamos pelo privilégio de, quando nos reunimos nesses dias aqui, nesse retiro espiritual, nesse encontro de amigos, de servos, de discípulos, termos também a maravilha de compartilharmos, de aprendermos, de sermos aperfeiçoados pela Sua palavra. Já temos sido inspirados pelo Teu Espírito, enquanto entoamos canções que Te exaltam e que geram em nós reflexões de rendição a Ti. Pai, abre os nossos corações e que a Sua palavra produza em nós frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tiago capítulo 1, vamos ler os primeiros 18 versículos deste capítulo. Tiago 1, na minha versão, a partir do verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações.
Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida ou impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Glória a Deus. A carta de Tiago é mais atual do que o jornal de amanhã. Pensa numa coisa boa, é olharmos para uma carta que está direcionando o povo daquela época e, obviamente, aplicando para nós, está nos direcionando para a necessidade de termos uma fé para hoje. Diante das nossas agendas amarrotadas, diante do nosso novo sobrenome, em especial no DF, sabe qual é? Correria. Você pergunta às pessoas se elas estão bem, elas não respondem se estão bem ou mal, elas respondem tô o quê? Na correria. Não se assustem se em algum momento alguém pegar o microfone assim, em alguma ocasião na igreja e dizer: quero saudar a igreja com a correria. Tá complicado. Mas aqui, mais do que lá, né, no interior, mais do que em Minas, nós já estamos há quase 8 anos, né, aqui no DF, e temos percebido e nos misturado nessa engrenagem aí da correria. O povo aqui, a igreja, nessa diáspora, nessa dispensação, estava numa correria, mas não numa correria por estarem correndo atrás daquilo que galgavam, daquilo que almejavam, daquilo que estavam lá na sua lista de desejos anuais, mas porque depois da morte de Estevão, alguém que perseguia, né, essa igreja, promoveu essa correria para eles. E Tiago está escrevendo essa carta para esse povo que está na correria, mas numa correria assim, muito cheia de angústias, muito cheia de desafios, muito cheia de temores, de rumores, de incertezas, de dúvidas, de ansiedades. Meus irmãos, é a nossa correria também. A gente pisca e já se foram aí. Para quem achou que janeiro teve 78 dias, como eu, está piscando e fevereiro já foi praticamente, né? Porque agora termina o feriado de carnaval, o próximo final de semana já é o último e está aí. Já será o terceiro mês do ano, se Deus nos permitir chegar lá.
Mas no meio disso tudo, o que eu quero compartilhar com os irmãos nesses dias é que a fé, ela é para o nosso cotidiano. Que Deus nos encontra no meio dessa agenda amarrotada e nessa correria que nós temos. Levar a menina na escola. Eu vejo aí, acompanho o pastor Mateus de vez em quando, né? Ele está sempre exposto. O rapaz como dizemos aí em Minas, é ligeiro, né? Porque volta e meia, na rua, lá na igreja, está buscando o menino da aula de música, levando e etc. Né? Esses dias, a gente estava na quinta, fez uma reunião virtual com os organizadores, com o pastor Mateus, ele estava lá e ia levar, já falou a agenda dele, assim, no dobro do que eu tinha feito até ali, no dia. E já era 5h30 da tarde, 5 da tarde, 4h30 da tarde, melhor dizer. E ele ia levar não sei quem, e ia ter outra reunião online, e depois ia fazer não sei o que mais. Cansei só de ouvir. Às vezes, meus irmãos, no meio dessa correria, a gente tem a tendência de inverter as coisas, ou sermos conduzidos por aquilo que vai passar, ou focarmos naquilo que não é o mais importante na vida. Então a carta de Tiago, deixe que o seu irmão Judas, quando vai se apresentar, assim como Tiago se apresenta aqui, eu, não o irmão de Jesus, mas servo de Cristo, Judas, irmão dele, na sua carta vai dizer, eu, irmão de Tiago. Pensa num cara importante, marcou a vida do irmão, e o irmão vai se apresentar e dizer assim, eu sou irmão de Tiago, o pilar da igreja em Jerusalém, o homem de fé, o homem que morreu no ano 60, 62 depois de Cristo, foi como mártir nessa trajetória, nessa jornada, mas viveu a fé, na fé, pela fé, por fé. E esse é o desafio que nós temos também nessa diáspora que nós estamos, nessa dispensação que nós estamos, nessa peregrinação que nós estamos, de pela fé termos as nossas lentes desembaçadas, para que enxerguemos a vida e todos os fatos que nos acontecem pela perspectiva divina. E não pela emoção, pela sensação ou expectativa de intervenção humana. A nossa esperança está em Cristo. Ele é a nossa esperança. E é nele, por ele, que nós devemos viver. Algumas coisas me chamam a atenção e eu queria, nós do ar, de ficar ali cantando, minha voz já está indo também, viu? Pensar com os irmãos, especificamente hoje, sobre fé para viver com sabedoria. É fé para viver, é fé para vencer e é fé para continuar, né? Então hoje, amanhã cedo, fé para viver. Amanhã à noite e segunda cedo, fé para vencer. E aí, segunda à noite e terça de manhã, fé para continuar. A gente vai, Deus permitindo, encerrar nessa trajetória aí. O livro de Tiago, meus irmãos, traz um tripé muito importante, porque também é parte do tripé do livro que os irmãos escolheram a divisa. O foco de Paulo aos Coríntios é sobre maturidade. E para alcançar essa maturidade, precisavam estar centrados no Evangelho. E a ideia de Tiago é a mesma, nessa igreja que está dispersa, entre aspas, que está peregrinando, é que eles precisavam também de maturidade na fé. Por isso que 85% da carta fala de maturidade. No capítulo 1 ali é dividido já entre o nascimento e o crescimento da fé, e depois, no final do capítulo 1 até o capítulo 5, é só maturidade. Então, pensa num povo, numa igreja que precisa de maturidade. Sou eu. Somos nós. Viver pela fé é viver dando passos, subindo degraus na maturidade da vida cristã. Então, a gente vai caminhar aqui falando sobre esse nascimento da fé, essa percepção que Tiago orienta, aconselha e centrado na palavra e em Cristo, compartilha com essa igreja e que vai servir de muitas reflexões para nós nesses dias aqui. Então Tiago não se apresenta como irmão do Senhor, mas como seu servo. Ele é um homem humilde e essa é a transformação do Evangelho que a fé produz em nós.
Se estamos refletindo nesses dias que precisamos de fé para continuar, precisamos daquilo que a fé produz na gente. E uma das coisas mais importantes que a fé produz é humildade. A humildade nos faz perceber, queridos irmãos, que não pedir ajuda não é sinal de força. Sabe, eu sei que isso não acontece na central, mas em muitos locais tem aqueles irmãos, aqueles líderes, e diz assim, em nome de Jesus, sempre tem Jesus no meio, em nome de Jesus, eu gosto de fazer do meu jeito, é do meu jeito que fica bom. Então, se não é para fazer bem feito, nem vem, deixa que eu faço, pastor, deixa comigo, não precisa escalar ninguém para ficar comigo não, porque eu resolvo. Eu sei que isso não acontece na central, mas a gente tem percebido que no decorrer da caminhada, da jornada, a gente se esquece que a fé nos transforma a fim de que sejamos humildes. Porque quanto mais humildes formos, mais parecidos com Jesus estaremos sendo. E não é essa a essência da vida cristã? Quando diz lá em 1 João 2, versículo 6, na versão da Bíblia Viva, todo aquele que diz ser cristão deve viver como Cristo viveu. 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o Tiago, que inclusive encontrou-se com Cristo pós-ressurreição, o Tiago que compartilha essa palavra com os irmãos e essas orientações, o Tiago que é chamado de pilar da igreja, o Tiago que tem um encontro com a fé, é transformado pela fé e compartilha a fé a fim de que os irmãos amadureçam nela. Esse Tiago escreve para nós uma carta como que se nós nesses dias estivéssemos numa mão lendo o livro de Jó e na outra mão lendo o Sermão da Montanha, em especial as Bem-aventuranças. E você vai entender no decorrer das mensagens o porquê disso. Primeira coisa, irmãos, nesses versículos que nós lemos aí, que nós precisamos compreender para termos uma fé para continuar, é que esta igreja para a qual Tiago escreve, nós, comparando a ela, somos transformados em um povo especial, mas não num povo que vive numa redoma de vidro, mas não num povo que desenvolve a vida cristã no parque de diversões. Lá no Salmo 34, 19 diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Mas são muitas, são poucas não. E o que Tiago está mostrando para esses irmãos que precisam de fé para continuar é a realidade da vida, da nossa jornada é de aflições, é de imprevistos, é de situações e adversidades que nos acontecem, que não mandam recado prévio, que não deixam mensagem no direct, que não mandam um WhatsApp dizendo, estou chegando. Os problemas vêm sem avisar. E muitas das coisas que este povo passou e que nós passamos, nós não prevemos. Você preveu a pandemia? Eu não previ. Você preveu alguns acontecimentos, uma notícia ruim, uma enfermidade, um luto, entre outras coisas? Então, nós precisamos encarar com fé a vida, a nossa jornada, como uma vida e uma jornada de aflições. Jesus também disse lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de fé, eu venci. Ponto, viu? Acaba aí. Tem gente que completa, né? Eu venci e vós vencereis. Não é essa versão? Essa paráfrase aí eu nunca. Mas tem gente que vai citar e aí completa. Aí não ganha chocolate, né? É do irmão de chocolate. Aí não dá. Não passou no embaixador aí, no Jair, não vai. Mas essa fé, meus irmãos, está firmada em quem venceu. E é isso que Tiago está, clarificando
para essa igreja, para esse povo, e nós nesses dias também precisamos encarar isso. A vida é uma vida cristã de vitória, mas de lutas. Lembra do hino? Temos por lutas passado, lutas terríveis e cruéis, se for no HCC, né? É essa versão eu acho. Mas o Senhor tem livrado delas, Deus céu. Eu sou batista. Isso é hino. Pensando o quê? Então, essa percepção é de suma importância para nós vivermos ou continuarmos em fé e pela fé. Termos, assim, um senso de realidade de que nós passamos por dificuldades, e aquela igreja também estava. Vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, é um campo de batalha. Não somos poupados dos problemas, somos poupados nos problemas. Ninguém quer poupado de problema. Por isso é que quando nós, à medida que vamos, nos aproximando, nos relacionando, conhecendo o coração, tornando as nossas amizades mais do que um relacionamento utilitarista, que a gente só se aproxima porque o mal tem algo para me oferecer, porque network, né? Conexões que vai me fazer chegar ali e acolá, e à medida que parece que alguns relacionamentos já não são mais úteis, tornam-se em outro estágio descartáveis. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos do texto que eu citei agora de 1 João 3,16. Conhecemos o amor que Cristo doou, deu sua vida por nós devemos dar. Vida cristã não é sobre reter, vida cristã é sobre repartir. E no caso de Jesus, repartiu a si mesmo. E Paulo aprendeu isso. E diz em 1 Tessalonicenses 2, versículo 8, irmãos, não demos apenas só o Evangelho para vocês, demos a nossa própria vida, porque nós temos grande afeição por vós. É doar a vida. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Vida na vida. Relacionamento circulador. Relacionamento intencional. Isso é a Bíblia. Isso é a igreja neotestamentária e é o Evangelho. Então, nossa vida não está numa estufa espiritual. Para quem é aqui, pelo menos dos anos 90, né? Que é o meu caso, vai lembrar lá do Bob Esponja. E tem uma curiosidade lá no desenho, né? É que tem um esquilo vivendo debaixo da água. Vocês não estão percebendo? Já? Sente. Mas como é que ela sobrevive lá? Ela tem um capacete especial, porque ela não consegue sobreviver respirando lá debaixo da água. Olha como é que isso tem a ver com o Evangelho. Quando nós, aqui na nossa caminhada, temos tanta necessidade dessa fé para continuar, às vezes a gente acha que precisamos viver como assente, né? No nosso próprio mundo, assim, entubados, nosso ar, mas aí o pastor Jeremias Pereira diz que a vida é ao vivo. É ao vivo. E nós decepcionamos e somos decepcionados. Nos frustramos, ferimos, somos feridos. E nessa trajetória, irmãos, dessa vida cristã, nós precisamos realmente viver pela fé. Porque se formos viver pelas nossas experiências, marcas, traumas, sentimentos ou qualquer outra coisa que não seja a fé, nós iremos de mal a pior. Seremos como aqueles que lutam e logo batem na lona, desistindo. Segunda coisa é que nessa trajetória de viver a vida pela fé e que carecemos de viver essa fé com sabedoria ou na sabedoria divina, é perceber, irmãos, que apesar de imprevisíveis, muitas vezes inadministrável, as aflições que nós passamos e não estamos isentos dela, elas sempre, quando vivemos na fé, sempre serão pedagógicas.
você não seria quem você é hoje se não fosse as aflições que você passou. Elas serviram de matéria-prima na mão de Deus, para forjar o seu caráter. Foi Paulo quem disse em Romanos capítulo 5, a partir do verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque as tribulações produzem experiência. A experiência produz perseverança. A perseverança produz paciência, ou força de caráter, em algumas versões. E a paciência produz esperança. E a esperança não nos deixa confundidos, porque foi outorgada ou derramada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Nos versos 3 e 4 é isso que o Tiago está dizendo. Irmãos, tende por motivo de muita alegria o passardes por provações. É antagônico, né? Humanamente falando. Tende por motivo de alegria o sofrimento. Mas eu não sou masoquista. O que o Tiago quer dizer com isso? Tende por motivo de muita alegria o passardes por muitas provações. Sabe? As provações, os desafios são compatíveis com a fé. Paulo disse isso a Timóteo. Vai seguir a Cristo, sofrerá perseguições. Passará por lutas. Passará por dificuldade. Inclusive pelo fato de seguir a Cristo, ou principalmente por isso. Então, olhar para esses detalhes dessa dispensação que nós estamos, meus irmãos, é observar que Deus transforma as nossas tragédias, as dificuldades, as adversidades, as provações em vitórias, em triunfos, em crescimento. Afinal de contas, crescimento dói, custa e leva tempo. Crescimento não vem de graça, dói, custa e leva tempo. Então nós precisamos ter a percepção de que as nossas provações são compatíveis com a nossa fé. Porque estamos na dispersão, enfrentamos muitas provações. Mas não só isso. Elas, o texto vai dizer... Opa, passei demais aqui, né? O texto vai dizer... Tende por motivo de muita alegria o passar. Elas passam. As provações, as dificuldades, as tribulações, as tragédias, elas passam. Ou, como o texto bem claro diz, nós passamos por elas. Tendes por motivo de muita alegria o passardes por muitas provações. É óbvio que alguns passam de avião. Outros passam de bicicleta, outros passam caminhando, outros passam se arrastando, mas passam, atravessam, prosseguem, perseveram. É só com fé, meus irmãos, que a gente continua. É só com fé que a gente se doa. É só com fé que a gente reparte. É só com fé que a gente enxerga as provações, enxerga as dificuldades por uma cosmovisão bíblica, cristocêntrica, a partir da própria graça de Deus. E até enxergamos a graça dele em meio ao sofrimento, como Paulo tantas vezes enxergou. E aí podemos glorificar a Deus, que não desceu do trono pelo fato das dificuldades em nossas vidas estarem grandes. Pelo contrário, muitas delas fazem parte do seu plano redentor. Fazem parte do seu plano para que eu e você nos desenvolvamos, amadureçamos, cresçamos, continuemos, perseveremos na fé de que Cristo venceu. Essas provações, o texto diz, muitas. Eu acho interessante essa palavra aqui, muitas, nesse texto. Porque a mesma palavra, poikilos, quando lá em 1 Pedro ele diz que a graça de Deus ela é multiforme. É a mesma palavra. E aqui Tiago diz, passar por muitas, significa multicolor. Em outras palavras, há vários tons de provações. Tem provações que é rosa choque. Tem provações que é grafite.
Tem provações que é um branco neve. Olha o que o Tiago está dizendo, que nós precisamos de fé para viver com sabedoria, porque para cada tom de provação há um tom da graça de Deus para nos ajudar a suportar, a perseverar, a ser resiliente e a avançar. Tem uma canção do Estênio Márcios que diz, no fim das contas, tudo se encaixa. Agora eu esqueci, gente. Ficando velho mesmo. Tudo se explica. É a música lá no tapeceiro. Tudo se explica. Tudo se encaixa, no fim das contas. A gente vê o avesso, como a canção diz. Mas a arte, o artista, que é Deus, o tapeceiro, está fazendo o seu teatro. Perfeitamente. Só que a gente, sabe, já viu bordado? Minha mãe fazia bordado. E aí eu pequenininho chegava e olhava assim de baixo para cima. Então eu via por trás o bordado. Que emaranhado de linha, né? Tanto de linha trançada. Mas quando você olha por cima, é uma arte. A vida cristã é assim. A gente está vendo, como disse o sábio, debaixo do sol, na Eclesiastes. Mas nós pertencemos a uma vida acima do sol. Mas enquanto vivemos debaixo do sol e somos afetados pelos raios do sol, nessa vida aqui que nós temos compartilhado, a gente deve viver a vida debaixo do sol na perspectiva da vida acima do sol. Para que, mesmo não entendendo o que está acontecendo, mesmo não tendo muitas explicações, percebamos que Deus está no controle. E que essas provações podem ser variadas. A graça de Deus é multiforme, é multicolor também. Então, para cada tom de provação, há um tom da graça de Deus que se encaixa perfeitamente para nos dar suporte, para nos dar coragem, para nos revitalizar nessa fé. Talvez você esteja passando por algumas provações assim, com tons bastante escuros. Existem tons da graça de Deus que se encaixam a esses tons das provações que você está passando também. E por fim, essas tribulações, essas dificuldades são instrumentos de Deus para produzir algo em nós. Essa fé, meus irmãos, a gente vai ver que durante esses dias, ela é testada constantemente, a fim de que, de fato, os nossos olhos estejam em Cristo. Não só quanto a ofertas que temos, mas quanto a decisões de fazermos parte da igreja de Cristo. Porque enquanto igreja, nós não frequentamos, nós fazemos parte. A igreja não é um lugar que nós frequentamos, é uma família que nós pertencemos. Nós fazemos parte dessa igreja, e como um corpo que tem muitos membros, é pela fé que a gente desempenha bem com excelência aquilo que Deus tem nos chamado para fazermos. E não desistimos, mas continuamos. Que oportuno, né? Nós separarmos um tempo, justo no início do ano, para falarmos sobre continuidade. Porque muitos de nós que fizemos alguns planos no final do ano passado, no início desse ano, eu não vou tocar em dieta, outras coisas, já nem sabe onde Paulo foi parar, né? Eu falei outras coisas mesmo, vida devocional, já foram-se aí quase 2 meses e já sacudiu a toalha. Eu não consigo mais. E Deus está nos dando o privilégio de nos encontrarmos aqui nesses dias, para mostrar que, se não for pela fé, seremos como um hamster numa rodinha, que muito se esforça, mas que não sai do lugar e não chega ao lugar nenhum. Muitas coisas, até que nós fazemos para Deus, Ele está fazendo a força dos nossos braços. A gente sempre fez, né? A gente já está no automático. Acostumado já, sabemos todos os trâmites, organizar, fazer isso, fazer aquilo. A gente já está no DNA, está no sangue. Mas corremos o risco de, nesse costume de fazer muitas coisas, não fazermos, não continuarmos
não prosseguirmos pela fé. É isso que o Tiago está dizendo para essa igreja. Vocês vão continuar, precisam continuar, mas não é por vocês mesmos. É pela fé. Lembrei de 1 Samuel 17, quando Deus diz, não é por lança, nem por força, mas a vitória será em nome do Senhor. Nós precisamos compreender isso e precisamos avançar nesse sentido. Tende por motivo de toda alegria, em vez de murmurar então, de reclamar, de ficar amargo, de enfiar-se numa caverna. O conselho é: tende por motivo de toda alegria, alegria intensa, alegria contínua, alegria que não se esvai, alegria ultra circunstancial. Essa alegria é a alegria da fé, é a alegria daqueles que estão em Cristo, que independem de circunstâncias, independem de recursos, dependem de obstáculos, de objeções, até espirituais, mas que continuam e perseveram porque vivem pela fé. Terceiro, o texto continua e nos convida a pedirmos sabedoria a Deus. Eu citei agora há pouco Romanos capítulo 5, né? Do verso 3 ao verso 5. E quando Paulo diz lá, nos gloriamos nas tribulações, a palavra tribulação lá, na época, era isso aqui. Era uma espécie de arado / colheitadeira artesanal. Era um pedaço de madeira, como se fosse uma madeira para rolimã, carrinho de rolimã. Quem já andou de carrinho de rolimã aí? Não, tudo mais de tudo. Abençoe. Então, nessa jornada de tribulação, esse instrumento, o tribulum, que é a palavra raiz lá para a tribulação de Romanos 5, havia um arreio que era amarrado no animal, alguém subia em cima dessa tábua e era arrastado assim. Sabe para quê? Para separar os grãos da palha. Nós precisamos de sabedoria em meio às tribulações, como o Tiago aqui diz, para nós pedirmos sabedoria. Pedirmos sabedoria a Deus em meio às dificuldades, em meio às provações, até para que a gente tenha discernimento em meio a elas. Mas não perdendo de vista, e volto a repetir, já que eu vou repetir isso por muitas vezes durante esses dias, que mesmo essas provações são instrumentos de Deus. Quando Paulo fala lá da tribulação, olha aí, separar o grão da palha. Deus está fazendo isso comigo. Deus está fazendo isso com você. E está te dando fé para continuar enquanto Ele separa a palha do grão. Aquilo que presta daquilo que não presta. Não sei se você, como eu, gosta de roça. E por algumas vezes eu já fiz rapadura. Quem que já fez, eu já vi o processo de fazer rapadura. Tome fogo, tem um tacho, enche de caldo de cana, e aí enquanto a fervura do caldo vai passando o tempo, vai subindo uma borra na superfície, à medida que você vai retirando essa borra, que ela é reaproveitada com os corpos principalmente, o caldo vai ficando grosso. É justamente isso que o crisol fazia, quando a Bíblia fala algumas vezes que as dificuldades para nós, como o crisol é para a prata, é nesse sentido de purificar. As impurezas sobem, são retiradas, e no caso da rapadura, o caldo vai engrossando. Sobe, é retirado, o caldo vai engrossando. À medida que o caldo vai engrossando, para de subir essa borra. Mas aí vem outro processo, que é misturar. Ou, como dizemos lá em Minas, bater. É outro processo. Para deixar agora clarear. Está engrossando e clareando, até você jogar na forma. Está aqui. Se quiser saber mais informações sobre como fazer rapadura, arrasta para cima. E eu ensino depois, uma semana, 100% online, 100% gratuito. Mas
É por aqui. A ideia dessa purificação, então, é que nós fiquemos mais grossos, é que nós fiquemos mais firmes, é que nós fiquemos mais concentrados em Cristo, em Jesus, a razão da nossa esperança. É Jesus quem comprou a nossa perseverança com seu sangue. É Jesus quem nos sustenta. É Jesus o nosso alvo. É por isso que nós prosseguimos, e é por isso que nesses dias nós refletiremos sobre a necessidade de olharmos para Ele. Porque se não olharmos para Ele, se não tivermos fé no Cristo que venceu, não viveremos, não continuaremos. Precisamos pedir sabedoria, precisamos conhecer o caráter de Deus. Nesse texto aí foi lido um dos atributos incomunicáveis mais impressionantes de Deus, ao meu ver: imutabilidade. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Tudo que nós precisamos não vem de baixo para cima. Tudo que nós precisamos vem de cima para baixo. Tudo que nós precisamos não é só Deus quem pode dar, é Deus quem é. Deus não é quem dá o que nós precisamos, Deus é o que nós precisamos. Ele não é o meio pelo qual nós vamos alcançar. Ele é a suficiência do que nós, pela fé, já temos e já alcançamos. Deus é bom. Esse é o seu caráter. Em meio às provações, nós precisamos ter sabedoria, irmãos, para olhar para isso. Deus não mudou por causa das provações. Deus não mudou por causa das nossas, instabilidades. Deus é o mesmo, apesar de nós não sermos constantes como Ele, perfeitos como Ele. A verdade é que nós vivemos pela fé em Cristo, apesar de quem nós somos. Essa é a verdade, e é isso que nós precisamos observar. Nós precisamos, como o texto aqui nos mostra, em meio às dificuldades, em meio às provações, orarmos com fé. Precisamos de fé para vivermos, precisamos de fé para orarmos, precisamos de fé para recomeçarmos, precisamos de fé para vencer a nós mesmos. Pensa no inimigo chato. Somos nós. Mais à frente a gente vai ver aqui, quando o Tiago vai falar sobre a cobiça. Mas, meus irmãos, nós temos dois desafios quando envolve essa caminhada cristã, essa dispersão que nós estamos. O primeiro é o complexo de superioridade. Não continuamos muitas vezes porque nos achamos melhores do que os outros. Aí falamos: não, pastor, olha, tem 5 anos que eu faço isso, estou cansado. E o discurso é sempre evangélico. E a gente fala assim: olha, vou deixar abrir caminho para outros. Né? Há muito tempo aí o pessoal fica assim, achando que a gente está aqui. Mas, meus irmãos, nesses anos aí de jornada, de caminhada cristã, a gente não se assenta nas rodas de escarnecedores lá, porque nós temos as nossas aqui. E nessa caminhada, uma das coisas que menos a gente faz é orar quando estamos vivendo, e aí eu falo mais internamente enquanto igreja, situações que carecem de fé para estendermos a mão, de fé para falarmos com quem realmente pode ajudar, e não fazermos os nossos pedidos de oração, né? A gente não chama de fofoca, a gente chama de pedido de oração. Pastor, eu queria pedir oração do irmão
Nem é o pastor, é o tadinho, é o último a saber. Mas eu quero, irmão, ó, vamos orar para fulano. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que ele fez. Mas vamos orar. Não, mas o que ele fez? Aí, nunca ora, irmãos. Eu nunca vi alguém orando quando compartilha um motivo de oração nesse sentido. É só soltar a bomba mas vamos orar, eu preciso de ajuda. Quem vai ajudar? Quem vai estender a mão? Quem vai agir com fé? Quem vai orar? Quem vai pedir sabedoria? A Deus, do alto, que a todos dá e a ninguém impropera, como diz o texto que nós lemos. Quem vai pedir e se juntar de fato em oração para orar com fé, a ponto dessa fé desembocar numa ação de transformação? Nós falamos do que nós sabemos, mas reproduzimos o que nós somos. E que o Warren disse algo parecido com isso. Ele disse: palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Falamos do que nós sabemos, mas reproduzimos o que nós somos. Quem disse isso foi John Maxwell. Nós, enquanto servos de Cristo, precisamos ser mais do que só saber. Temos muita cognição e pouca afeição. Temos muito conhecimento e pouca prática. Temos muita ortodoxia, para teologizar o negócio, e pouca ortopraxia. Você não sabe o que significa? Arrasta para cima e depois eu explico. E por fim, meus irmãos, precisamos nos alegrar com a maior de todas as riquezas, que é o que o Tiago está mostrando, o fato de vocês estarem dispersos em termos de sua localidade, Jerusalém, não dispersou vocês da presença de Deus. Então se alegrem, porque vocês já têm o que vocês mais precisam: a presença de Deus. É isso que nós mais precisamos para continuar. É isso que nós, na verdade, sem isso, na verdade, corrigindo, nós nem podemos continuar. Porque, por diversas vezes, no Antigo Testamento, o povo diz para o representante de Deus, digamos assim, lá em 2 Reis, por exemplo, os filhos dos profetas planejam tudo que precisavam fazer, mas viram para o profeta Eliseu e diz: o Senhor precisa ir com a gente. Meus irmãos, nem o mais elevado grau de conhecimento, de diploma, deve nos fazer abrir mão daquilo que é mais rico e mais precioso e imprescindível em nossas vidas: a presença de Deus. Minha experiência não substitui a presença de Deus. Quando eu falo experiência, capacidade, já ter feito, já ter repetido e etc. Eu preciso me alegrar na presença de Deus, preciso celebrar a presença de Deus, eu preciso refletir a presença de Deus. E não tem como eu fazer isso sem fé. Nós precisamos de fé. Lá em Lucas capítulo 11, o pedido dos discípulos para Jesus não foi: ensina-nos a curar. Sabia disso? A gente não vê nenhum texto dos discípulos pedindo: ensina-nos a curar, ensina-nos a expulsar demônio, ensina-nos a fazer paralítico andar. O pedido dos discípulos em Lucas 11 é: ensina-nos a orar. Nossa comunhão com Deus vem antes do nosso trabalho para Deus. Nossa intimidade com Deus é mais importante do que a nossa performance. Nossa comunhão com Deus vem antes do nosso trabalho. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos
o nosso coração voltado para Deus, inclinado a Deus, íntimo de Deus, nós transformaremos aquilo que nós fazemos para Deus no novo Deus em nossas vidas. E passaremos, em vez de adorar o Deus que eu prego, adorar o lugar que eu faço essa pregação, o púlpito, o cargo. Por isso, quem vive pela fé e que entende que precisa de sabedoria para viver, entende que a vida cristã não é um posto de privilégios. A vida cristã é uma plataforma de serviços. E nós nos identificamos com Cristo quando servimos. Tiago começa a carta dizendo: eu, Tiago, servo. Ele era irmão também, mas ele se identificava mais com Cristo ao falar sou servo do que se ele falasse sou irmão. Nós precisamos de fé, irmãos, para buscar sabedoria nas provações e nos lembrar que quando nós buscamos essa sabedoria, vivemos pela fé em sabedoria ou na sabedoria, há uma recompensa que o texto diz. O versículo de número 12 diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Alguém achou aí João 14, né? Verso 11, agora há pouco. Aquele que me ama, vocês já esqueceram? Eu ia dar um chocolate aqui, ó. Aquele que me ama é amado do meu Pai. Ele ouve a minha voz, guarda os meus mandamentos, me obedece. Ele me ama. A sua fé não está naquilo que Deus pode dar, mas em quem Deus é, e isso basta. A prova é para santificar, já a tentação é para derrubar. Por isso que o texto diz que Deus não tenta ninguém. Não podemos dizer que Deus é tentado e não podemos dizer que Deus tenta. O que Deus faz é provar. O objetivo de Deus ao nos provar é que nós sejamos purificados, como lá o caldo de cana, o ouro, a prata. O objetivo de Deus é que nós nos santifiquemos, porque isso também se aproxima da sua natureza. Sede santos porque eu sou santo. A prova é para santificar e a tentação é sempre para derrubar. É por isso que Deus não tenta, porque Deus quer a nossa santificação e não o nosso declínio. Ele não quer que você morra e por isso está te provando. Ele quer que você seja tonificado. É por isso que ele está te provando. É que você seja aperfeiçoado. Como nós lemos aqui, você seja aprovado. E aí na escola de Deus, funciona diferente de mim, enquanto professor. Primeiro eu ensino o conteúdo, e depois os meninos fazem a prova. Deus não. Deus primeiro dá a prova. Aqui então a gente aprende o conteúdo. Aprende a lição. Com Deus primeiro vem a prova, depois o aprendizado. É diferente do nosso costume, do nosso dia a dia. Por fim, meus irmãos, não precisamos de sabedoria só nas provações, precisamos de sabedoria também nas tentações. Cobiça. Precisamos olhar para frente e ver que há um destino para aqueles que são conduzidos pela sua própria cobiça. Nós precisamos, como o texto vai dizer e nos ensinar, olhar ao nosso redor e perceber que a bondade de Deus nos cerca e Ele nos dá o que nós precisamos. Então, quando o texto diz que somos tentados pela nossa própria cobiça, está dizendo que, olha, vocês
estão bem, apesar de estarem enfrentando o que vocês estão enfrentando, porque vocês já têm o que precisam e vocês não terão falta de nada. Nós precisamos mudar o nosso olhar e precisamos de fé para isso, para sermos mais gratos e, como Paulo, aprendermos a vivermos contentes em toda e qualquer situação. Parece estranho, mas o que Tiago está dizendo para eles é: se vocês olharem para frente, verão que o destino de vocês, por causa da fé que vocês têm, é diferente daqueles que são conduzidos por si mesmos. Então, não sejam, não caiam nas suas próprias cobiças. Mas também, se vocês olharem ao redor, vocês enxergarão a bondade de Deus para a vida de vocês. E se vocês olharem para dentro, vocês vão ver que Deus não está só ao redor de vocês, Ele habita em vocês. É por isso que nós temos fé, vivemos pela fé, porque aqueles que estão em Cristo sabem o seu destino. Aqueles que estão em Cristo são gratos pela sua bondade. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me cercarão ou me seguirão todos os dias da minha vida. Deus tem sido bom com você? Sim ou com certeza? Com certeza. Sim, com certeza. Deus é bom. Deus é muito bom. E isso deve renovar a nossa fé para nós continuarmos. Você pode, ao refletir nessa frase, fechar os seus olhos? A fé também é uma obra de Deus em nossas vidas. Para ter mais fé, precisamos estar mais com Deus e ter mais dele em nós. Feche seus olhos. Vamos ter um tempo de oração mais uma vez. Talvez você, assim como eu, deseja muitas coisas. E você se vê assim, sem alcançar algumas. Mas podemos, baseado em tudo que conversamos aqui, lembrarmos que nós não temos o que queremos, mas temos tudo o que precisamos. Mas tem algo que o Senhor instiga para que nós peçamos. E é preciso fé para reconhecer quanto que carecemos disso. Sabedoria. Por isso eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã. Nesse tempo de oração, você tem precisado de sabedoria? Sabedoria no falar, sabedoria no agir ou no reagir. Você tem precisado de fé para viver? Mas não viver de qualquer jeito, viver com sabedoria. Tem precisado de fé para enxergar a graça de Deus em meio às dificuldades. E a pedagogia divina em meio ao sofrimento, nos fazendo melhores a cada dia, mais parecidos com Cristo, aperfeiçoados nele. Tem precisado de fé para viver na sabedoria de quem entendeu que é melhor dar do que receber. Você precisa de fé para viver com sabedoria no trato dos seus relacionamentos interpessoais. Precisa de fé para viver na sabedoria de quem perdoa porque já foi perdoado, e a dívida que você tinha com Cristo era muito maior do que aquela que seu irmão tem com você, mas ainda assim Jesus nos perdoou. Você precisa de fé para isso. Você precisa de fé, querido irmão, querida irmã, para poder reconhecer suas falhas, ídolos que você tem fabricado no seu coração, e confessá-los diante do Senhor. Esse é um tempo oportuno para isso.
Deus, Emmanuel, estrela.